Olá, eu sou o professor Pinho, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina e tutor do Programa de Educação Tutorial, o PET, do curso de Matemática desta universidade. Esse vídeo é uma produção do PET Matemática. Nós vamos apresentar em cada vídeo um programa de geometria criado por nós ou não, que pode ser do tipo olímpico, com resolução preferencialmente via geometria sintética, ou seja, não analítica. Mas não vamos apresentar somente o problema em sua resolução. Discutiremos aqui os resultados necessários da geometria para se chegar à resolução do problema, bem como as ideias que levaram a essa resolução. Além disso, se for um problema de nossa criação, então apresentaremos as ideias que levaram a essa criação. O texto deste vídeo é completamente autoexplicativo. Assim você poderá parar a exibição a qualquer momento para ler os detalhes de sua resolução. Vamos começar então? Muito bem. Então, o que nós vamos apresentar hoje é uma continuação do problema, da parte 1 do problema que nós já fizemos, essa parte 2, que consiste em quê? Cujo título é Problema da divisão de um triângulo equilátero em duas figuras de mesmo perímetro por meio de um segmento de comprimento mínimo. O que nós fizemos na parte 1? Na parte 1, nós dividimos um triângulo equilátero por um segmento de comprimento mínimo em duas figuras de mesma área. Portanto, agora o que nós queremos fazer é dividir por um segmento de comprimento mínimo que divide o triângulo em duas figuras de mesmo perímetro. Então, na primeira parte, vimos as condições necessárias e suficientes para que isso aconteça. Mesma coisa nós vamos fazer agora, as condições necessárias e suficientes para dividir o triângulo em duas figuras de mesmo perímetro e após dividir por um segmento de comprimento mínimo. Como nós fizemos também na vez passada, nós podemos usar o GeoGebra para analisar o problema, né, com a figura. Veja bem a figura que nós temos aqui. Aqui nós estamos representando o triângulo ABC, que é um triângulo equilátero. Eu estou dividindo o triângulo por um segmento MN, M no lado AC e B, N no lado BC, em dois polígonos. E aqui estão marcados os perímetros desses dois polígonos, tá? O Q1 e o Q2. É bem intuitivo que se eu afastar o MN, no caso aqui, vejam bem do desenho que o perímetro é menor do Q1, é menor que o do Q2. Se eu afastar MN do vértice C, vocês vão ver que o perímetro, claro, vai crescer, eles estão compartilhando o MN o mesmo lado, vai crescer e o Q2 vai diminuir. Vejam bem. Vocês podem observar que acontece aqui a diferença aqui embaixo, tá? Ainda é negativa porque o Q1 tem um perímetro menor, mas conforme eu vou descendo, isso vai tendendo a zerar. Mais ou menos eu não consigo esse zero exatamente, né? Bom, isso acontece para qualquer ângulo de inclinação que eu tiver no segmento MN em relação ao lado AB, que seja menor do que 30 graus. Aqui nós estamos marcando um ângulo de 20 graus. Se eu botar um outro ângulo, por exemplo, 23 graus, vocês vão conseguir também fazer essa igualdade, né? Zerando e zerando ali a diferença, né? Como vocês podem ver ali embaixo. Não consigo exatamente, mas o que acontece quando o ângulo de inclinação for exatamente 30 graus? Quando ele for exatamente 30 graus, vocês vão ver que o único segmento que vai dividir os dois, o triângulo equilátero, em duas partes de mesmo perímetro, vai ser exatamente o segmento que é uma mediana do triângulo. Aqui está 29 graus, desculpe, mas eu vou botar para 30, ele deslocou um pouco, ele está deslocando, né? Com 30 graus, vocês vão ver que nós conseguimos zero aqui embaixo, vejam bem. E a mediana divide, claro, em dois termos de mesmo perímetro. O que acontece se o ângulo de inclinação for maior que 30 graus? Nesse caso, eu não consigo dividir o triângulo equilátero em duas figuras com M no lado AC e N no lado BC. O que vai ter que acontecer é passar o M para o lado AB. E o Q1 vai se tornar um quadrilátero, o Q2 um triângulo. E aí a gente vai conseguir fazer essa igualdade. Mas essa situação ela é equivalente às situações anteriores, tá? Devido às simetrias do triângulo. Tá? Então, o que fica constatado bem facilmente aqui é que
eu consigo dividir o triângulo equilátero em duas figuras de mesmo perímetro com várias possíveis soluções, certo? É o que a gente escreve aqui. Há, portanto, uma infinidade de possibilidades de dividir o triângulo ABC em duas figuras de mesmo perímetro por meio de um segmento. O que a gente quer agora é o segmento de comprimento mínimo. Bom, vamos considerar, então, considerando as simetrias do triângulo equilátero, vamos considerar, então, apenas a situação em que o nosso segmento que está dividido o triângulo equilátero, MN, seja tal que M esteja no lado AC e N no lado BC. O que a gente quer, então? Nós queremos que Q1 e Q2 tenham o mesmo perímetro. Como o MN é compartilhado para as duas figuras, o que a gente quer é que x mais y, onde x é CM e y é CN, essa soma, seja igual à soma MA mais AB mais BN. Como a soma de todos esses 5 pedacinhos dá o perímetro do triângulo, que é 3L, triângulo equilátero do lado L, então o que a gente quer, na verdade, é que x mais y seja metade do perímetro, ou seja, igual a 3L sobre 2, que eu vou chamar de K. Essa é a condição necessária, também vai ser suficiente, para que MN divida o triângulo equilátero em duas figuras de mesmo perímetro. Agora vamos ver a condição necessária, já temos, suficiente para que ela seja mínima. Então vamos ver isso de três maneiras distintas. Uma maneira puramente geométrica, que seria a geometria sintética, uma maneira algébrico-geométrica, vamos ter que fazer algumas contas, e uma maneira mais funcional. A primeira maneira de geometria sintética, nós vamos usar uma propriedade muito importante, analogamente ao que a gente fez na parte 1, em que aparecia um produto de comprimento e segmento ser constante, nós pensamos em que? Potência de ponto. Aqui, quando nós temos que a soma do comprimento de dois segmentos é constante, nós pensamos em triângulo isósceles. E a propriedade é a seguinte: em todo triângulo isósceles, a soma das distâncias de qualquer ponto da base às suas laterais é constante e igual ao comprimento das alturas relativas às laterais. Nós vamos usar essa propriedade, portanto. Na figura abaixo, na verdade são três figuras, nós vamos analisar essa situação com detalhes. Vejam bem o que está acontecendo aqui. Bom, a figura A, à esquerda, é a nossa situação, o nosso triângulo equilátero sendo dividido por MN. Eu estou reproduzindo o que já falamos acima. Na figura B, nós temos um triângulo isósceles DEF, com DF igual a EF, cuja base, então, é DE, e o ângulo oposto à base é igual a 120 graus, e ainda, cujas alturas relativas às laterais são iguais a 3L sobre 2, que é o nosso K. Portanto, para qualquer ponto C' na base do triângulo isósceles, por aquela propriedade que acabamos de falar, a soma das distâncias desse C' aos dois lados do triângulo isósceles vai ser igual a 3L sobre 2, que é o K. Tá? Eu vou chamar essas distâncias de x e y, aqui eu vou chamar MN. Reparem que esse triângulo reproduz exatamente a situação que nós temos aqui. Tá? E por que o ângulo aqui é 60 graus? Porque aqui são ângulos retos, lá é 120 e aqui é 60 graus. Ora, a gente observa então o quê? Esse triângulo, aliás, o triângulo não somente o triângulo, o quadrilátero C'MFN, ele é um quadrilátero inscritível numa circunferência, porque ele tem dois ângulos opostos retos. E é inscritível numa circunferência cujo diâmetro é FC'. Além disso, o MN é uma corda nessa circunferência correspondente a um ângulo de 60 graus, ou equivalentemente correspondente a um ângulo de 120 graus. A pergunta é, quando essa corda será mínima? Essa corda será mínima quando o raio da circunferência e, portanto, o diâmetro da circunferência for mínimo. Quando é que FC' será mínimo? Será mínimo quando o FC' for perpendicular a DE. E, nesse caso, x será igual a y. Portanto, teremos a igualdade dos dois trechos ali. Tá? Muito bem. Então, nós chegamos em conclusão, não é isso? Conclusão de que x igual a y, a CM igual a CM 3L sobre 4, e, portanto, o MN será 3L sobre 4, que é a metade do semiperímetro. Bom, vamos ver a segunda maneira. A segunda maneira, que é um pouco algébrico, geométrico, né? Geométrico-algébrica, nós vamos fazer algumas contas e usar o teorema dos cossenos. Como vai ser isso? Da seguinte maneira. Vejam bem aqui a nossa figura novamente MNC, o triângulo MNC. Vamos aplicar o teorema do cosseno para cá.
mn ao quadrado será igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes xy vezes cosseno do ângulo oposto a mn, que é um ângulo de 60 graus, e o cosseno é meio, portanto será x2 mais y2 menos xy. Mas nós podemos mexer um pouquinho nisso. x2 mais y2 é x mais y ao quadrado menos 2xy. Substituindo aqui, nós vamos ficar com mn ao quadrado, x mais y ao quadrado menos 3xy, portanto k2, porque x mais y é constante, é o k, k2 menos 3xy. E aí perguntamos, quando é que mn será mínimo? Ora, mn será mínimo, como k é constante, quando xy for máximo. Portanto, o problema consiste em encontrar dois segmentos cuja soma de seus comprimentos é constante e cujo produto desses comprimentos é máximo. Bom, isso você pode fazer ainda de uma maneira algébrico-geométrica assim. Escrevemos 2xy igual a x mais y ao quadrado menos x2 mais y2, isso é k2 menos x2 mais y2. Quando é que xy será máximo? Será máximo quando x2 mais y2 for mínimo, essa soma for mínima. Se nós pensarmos, não na figura aqui, mas como x e y, os comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo, cuja soma é constante, o que se deseja, então, é que a sua hipotenusa, que é a raiz quadrada de x2 mais y2, seja mínima. Assim, x2 mais y2 será mínimo. Como é que a gente obtém esse resultado? Nós podemos usar a ideia do triângulo isósceles que a gente já fez acima, ou, alternativamente, podemos fazer da seguinte maneira. Aqui nós temos uma figurinha geométrica também bem interessante. Na figura nós temos o segmento LH, representa tem o comprimento K, representa todas as possíveis somas x mais y igual a K. Traçamos uma semirreta LT fazendo 45 graus. Para qualquer ponto G que eu tomar em LH, tirando a perpendicular, eu vou obter aqui um retângulo GHJ, em que o cateto GJ é igual a GL, portanto a soma dos dois catetos GJ e GH é igual a K. Tá? Então todos os triângulos retângulos cuja soma dos catetos é constante igual a K estão representados aqui. A hipotenusa é HJ. A pergunta é, quando é que a hipotenusa é mínima? Ela será mínima quando a HJ coincidir com a HJ', quando for perpendicular. Nesse caso, o triângulo será o triângulo de linha HJ, J'. E é um triângulo que tem os catetos iguais. É fácil de ver isso, portanto, x igual a y. Uma terceira abordagem que eu falei, que é analítico, funcional, né? Como é que é essa abordagem? Bom, essa abordagem é mais fazendo outro tipo de conta, né? E nós temos duas maneiras de fazer isso, né? Primeiro, nós vamos escrever x mais y como k é uma constante, portanto, y é k menos x. O que a gente quer é maximizar a função produto xy, que será x vezes k menos x, que é menos x2 mais kx, ou seja, maximizar essa função, que é uma função quadrática cujo coeficiente do termo quadrático é negativo. Nós sabemos que essa função tem um gráfico, é uma parábola, ela atinge o valor máximo. Para calcular esse valor máximo, nós temos duas maneiras de abordar. Ou achando a abscissa do vértice da parábola, é uma maneira de fazer isso sem usar cálculo, ou achando o ponto crítico da função P, usando as ferramentas de cálculo diferencial. A primeira parte será calcular os vértices da parábola. Bom, isso é obtido facilmente, né? Se a gente lembrar que a parábola ela é simétrica em relação ao seu eixo. E, portanto, o vértice, a abscissa do vértice, será dada pela média aritmética das suas duas raízes. Tá? As raízes, nesse caso, dessa função são 0 e k. Portanto, a média aritmética será k sobre 2, mas k sobre 2 é igual a y também. Portanto, x igual a y, que é igual a k sobre 2, que é 3L sobre 4. Certo? A outra maneira vai ser a maneira... Depois nós vamos fazer uma observação sobre essa coisa das raízes, né? A outra maneira vai ser a maneira do cálculo diferencial. Se vocês não estudarem no cálculo diferencial, não se torturem muito com isso, mas simplesmente nós derivamos a função acima, a função P, né? A derivada é menos 2x mais k, e igualamos a derivada a zero para achar os pontos críticos. Nesse caso, o único ponto crítico é k sobre 2, e tiramos que x igual a y, e podemos observar pelo sinal da derivada ainda quando a função é crescente e quando ela é decrescente. Não vou me deter muito nisso, eu quero ficar mais na parte menos do cálculo, né? Uma observação importante é sobre o cálculo das coordenadas do vértice da parábola. Pode acontecer que o cálculo das coordenadas do vértice da parábola pode ser um pouco complicado se a função não tem raízes reais. E aí você vai dizer, bom, mas e agora? Como é que eu faço? Eu não posso tirar uma média aritmética das raízes. Mas se você trasladar o gráfico na direção do eixo y, a gente consegue obter uma função com duas raízes reais distintas. Por exemplo, basta pegar aqui no caso geral, zerar o termo independente de x.
você passa a ter uma função assim, isso é uma translação, né, do gráfico na direção de x, você observa que as duas raízes são 0 e menos b sobre 2, menos b sobre a. A média aritmética é menos b sobre 2a, que corresponde à abscissa do vértice da parábola. Então, é uma maneira bem prática de fazer isso. Mas, uma coisa que é muito importante, isso eu vou destacar aqui, não tem nada que ver muito com o problema, mas tem de uma certa maneira, eu queria chamar a atenção, é uma coisa que deve sempre ser chamada a atenção, é a melhor maneira de analisar uma função quadrática, sem o uso de fórmulas, né? Qual é a melhor maneira que vocês devem aprender, sempre ter isso em mente? É reescrever a função usando a técnica de completar o quadrado. O que significa isso? Vejamos o caso geral aqui, f de x igual a x2 mais bx mais c. Vamos fatorar essa expressão, colocando em evidência e deixando essa parte em colchetes. O que se quer completar o quadrado consiste em quê? Em escrever esses dois primeiros termos em x, o termo quadrático e o termo linear, como sendo os dois primeiros termos do quadrado de uma soma de um binômio em x. Ou seja, esse seria o quadrado do primeiro, então tem que ter x, e esse seria duas vezes o primeiro pelo segundo, então o segundo termo tem que ser b sobre 2a. Aqui, você vai fazer assim, você vai escrever esse pedaço como esse, mas, ao escrever isso, você está introduzindo um outro termo que não existe aqui, que é o b2 sobre 4a2, que eu tenho que tirar nessa parte aqui, e, portanto, temos a igualdade. Assim, a nossa função pode ser escrita desta maneira, juntando esses dois termos, dessa maneira. E essa maneira é muito útil para você analisar tudo sobre a função. Veja bem, observe que o termo x mais b sobre 2a ao quadrado é maior ou igual a zero. Se eu somar esse termo negativo aqui, negativo ou não, depende do valor, se eu somar esse termo, nós vamos ficar com toda a expressão maior ou igual a ele mesmo, porque isso aqui é maior ou igual a zero. Eu estou somando o termo dos dois lados. Se A for positivo, quando eu multiplicar tudo isso por A, eu vou ter que a nossa função será maior ou igual a vezes isso aqui. A vezes essa parte. Portanto, maior ou igual a menos B2 menos 4AC sobre 4A. Se o A for negativo, será menor ou igual a menos B2 sobre 4AC sobre 4A. Repara que aqui é um limitante inferior para a função e aqui um limitante superior. Esses limitantes são atingidos. Na verdade, será um mínimo e será um máximo. São atingidos quando? Quando esse termo quadrático for zero, quando x mais b sobre 2a for zero, portanto, quando x for igual a menos b sobre 2a, que nos dá as coordenadas do vértice da parábola. Na verdade, é a abscissa, e aqui nós obtemos a ordenada. Então, essa é a melhor maneira de trabalhar uma função quadrática. Tá? Observem que essa expressão que está ali, asterisco, ela permite obter também as raízes da função em tempo por meio de radicais. Né? Você iguala isso a zero, passa esse termo para o lado de lá, extrai raiz quadrada, etc, até chegar naquela famosa expressão para as raízes de uma equação de segundo grau em termos de radicais, que é conhecida, diga-se de passagem, erroneamente, como fórmula de Bhaskara. Além disso, você consegue analisar o comportamento da função f, quando x é menor que b sobre 2a, menos b sobre 2a, e quando é maior que menos b sobre 2a. Tudo isso pode sair dessa forma, portanto, ela é muito importante. Muito bem. Vamos a algumas observações gerais. O problema, que a gente citou na abordagem 2, né, determinar por construção, né, dois segmentos cuja soma de seus comprimentos que é dada, né, e o produto é mínimo, é máximo, pode ser interpretado e resolvido geometricamente de duas maneiras. A primeira é você escrever a soma K aqui, onde nós teríamos aqui até P, RP seria X e PS seria Y. Eu traço uma semicircunferência de maneira que eu possa representar todos os triângulos retângulos com a hipotenusa RS, que é de comprimento K. E a gente sabe que a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica de X e Y. Tá? Quando é que essa altura, que é a média geométrica, a raiz de x, y, quando é que isso vai ser máximo, para que x, y seja máximo? Vai ser máximo quando estiver aqui em OT. Mas quando for OT, eu vou ter x igual a y. Temos aquele resultado. O que corresponde também a trabalhar com a desigualdade, que média geométrica menor ou igual à média aritmética, e a igualdade acontece quando x for igual a y. Ok? Muito bem. Uma outra maneira de ver isso é interpretar o problema como sendo encontrado entre todos os retângulos de um perímetro dado, o perímetro 2K, que é 2 vezes x mais y, aquele que tem a área máxima. Tá? É outra maneira, porque você quer que xy seja, a área seria xy. Né? Então, nós vamos representar assim, um quadrado, cujo lado é k sobre 2, de maneira que o perímetro do quadrado, o quadrado ABCD, seja 2K,
E nós vamos representar aqui na figura todos os retângulos possíveis com o mesmo perímetro 2K. O que faz? O que está acontecendo? Eu diminuo esse lado AD numa distância A e aumento o lado de cá com uma distância A. Com isso, eu consigo que o retângulo EFGAD tenha o mesmo perímetro que o quadrado ABCD, que é 2K. Agora, quanto à área, o que vai acontecer? A área do quadrado ABCD é L2, né, que é K sobre 2 vezes K sobre 2 e K2 sobre 4. Mas K2 sobre 4 é K2 sobre 4 menos, é maior que K2 sobre 4 menos A2, que é K sobre 2 mais A vezes K sobre 2 menos A. Repara que K sobre 2 mais A corresponde a F e K sobre 2 menos A corresponde a GF, que é o CH. E isso é a área do retângulo. Então, a área do quadrado é sempre maior que a área de qualquer outro retângulo de mesmo perímetro. E aí a gente obtém, então, que os dois lados desse retângulo têm que ser iguais e, portanto, um quadrado. Ok? Bom, concluindo a nossa discussão, né? Nessa parte, nós achamos as condições necessárias e suficientes para que um segmento que divida o triângulo equilátero em dois polígonos de mesmo perímetro tenha comprimento mínimo. Né? Nós podemos pensar também no caso de uma curva qualquer. Se eu veja a figura, se CM mais CN for igual a metade do perímetro, uma curva qualquer que eu passe por aqui vai dividir o triângulo em dois segmentos, em duas figuras de mesmo perímetro. Tá? É a mesma condição necessária que eu tinha antes. No caso aqui, eu estou fazendo CM igual a CN. E observa que uma curva qualquer que não seja o segmento, ela vai ter um comprimento maior que o segmento MN. Portanto, nesse caso, a menor curva dentre todas as curvas, incluindo segmentos, que dividem o triângulo equilátero ABC em duas figuras de mesmo perímetro, vai ser o segmento MN, onde CM é igual a CN. Ao contrário do que nós vimos no caso da área, tá? Que você não era a menor curva de comprimento mínimo, não era de fato o segmento. Tá? E é isso, pessoal. Nós temos então uma terceira parte para a gente se encontrar numa próxima gravação, em que a gente vai agora analisar, a próxima análise vai ser dividir o triângulo equilátero em duas figuras, tanto de mesmo perímetro como de mesma área. Tá? Isso a gente vai ver na parte 3 do problema 2. Até a próxima, então, um abraço para todos.